Aninha, agora sim, vamos entender um pouco mais do mundo político? Insight. A política local e suas direções. O que está por trás das decisões E a análise dos cenários. Com Marco Antônio Sabino. Querido Sabino, muito boa tarde a você, boa sexta-feira. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, ouvintes. Giovana, Joel, Ana. É prazer sempre participar. Que bacana. Qual a expectativa para o final de semana, hein? Você vai fazer o quê? Vai ouvir o jogo do Palmeiras? Tá ansioso pro jogo do Palmeiras ou não, sabe? Nós somos brasileiros, né? Temos que torcer Palmeiras. Você é São Paulino? Sou São Paulino, mas tem que torcer Palmeiras. Palmeiras é Brasil. Palmeiras é Brasil. Tem um amigo meu que disse a Libertadores inteira: Palmeiras é Brasil, agora é mesmo. Não deixa de dar uma mexida, né? Lógico. De ser um evento legal pro final de semana. Lógico, né? Sensacional, um jogo imperdível, né? Tem que assistir, certeza. tem que ouvir aqui pela Rádio Bandeirantes, está com uma maravilhosa cobertura, né? Bacana. Vamos lá, vamos entender mais de política porque você dá aula pra gente. Ah, imagina. Como é que tá esse secretariado do Dória, hein? O secretariado do governo do estado de São Paulo. Vamos chegar lá, vou desenvolver um pequeno raciocínio aqui para chegar lá. Legal. Bom, o assunto da semana na política aqui em São Paulo foi a derrota de Rodrigo Maia, deputado Rodrigo Maia do DEM, em Brasília na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, né? Ele tinha um candidato, que era Baleia Rossi, que acabou perdendo para o deputado Arthur Lira. Bom, isso mexeu com todas as peças do tabuleiro, não só na eleição presidencial de 2022, mas também aqui em São Paulo com a eleição para a sucessão do governador João Dória, né? Mais do que mexer, embaralha todas as peças. Rodrigo Maia, com a derrota, ele ficou fragilizado politicamente, né? E ele era um grande aliado do governador, João Dória. O próprio partido dele teve deputados que não votaram em Baleia Rossi. Ele chegou a acusar, Rodrigo Maia, o presidente nacional do partido, o DEM, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, de ter traído a posição dele, né? ACM Neto que se aproximou, sinalizou nos últimos dias de Bolsonaro e de Luciano Huck, mas principalmente do primeiro, Bolsonaro. Bom, Tá sendo ventilado o nome dele para ser o vice do Bolsonaro em 2022. está sendo ventilado, mas dizem outros que é simplesmente um jogo de cena para ele se viabilizar como candidato a governador na Bahia. Tá. Enfim, um pouco longe ainda para essas definições acontecerem. Mas o que tem tudo isso a ver com São Paulo? A articulação para o DEM apoiar nacionalmente a candidatura de Dória a presidente passava pelo apoio do governador ao nome de Rodrigo Garcia, o vice dele, que também é do DEM, aqui como candidato preferido ao governo do estado. O candidato do governador, mesmo contra o próprio candidato do partido, o PSDB, que tem se apresentando aí informalmente, circulando, Geraldo Alckmin, né? Então, se fala muito abertamente na possibilidade do vice-governador, Rodrigo Garcia, sair do DEM e ir para o PSDB. E indo para o PSDB, ser o candidato do partido que abriria uma guerra com Geraldo Alckmin, né? Disputa interna pesada. E disputa interna pesada, mais uma vez com a mão forte do governador, que tem a caneta na mão, né? Rodrigo Maia também tem convite para sair do DEM e vir para o PSDB também. Já ouviu essa proposta. Mais do que isso, apesar dele ser carioca, e aí a gente começa a falar do secretariado, ele tem convite até para assumir a Secretaria Estadual da Casa Civil aqui em São Paulo, no governo Dória. Ele substituiria Antônio Carlos Maluf, que é muito ligado ao ex-prefeito Gilberto Kassab, presidente do PSD, e que também se aproximou de Bolsonaro e aqui em São Paulo de um outro candidato a governador, que é o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Portanto, se Rodrigo Maia não aceitar o convite para vir a integrar esse secretariado, haja um outro nome, que é Cauê Macris, que está deixando a presidência da Assembleia Legislativa e poderia também vir para assumir a Secretaria da Casa Civil. Enfim, até abril, não só essa pasta terá novo secretário, mas o governador João Dória pode fazer aí uma mini reforma do secretariado, já de olho nos apoios para a eleição de 22 e trocar de 2 a 3 secretários, pelo menos, né? Alguns nomes até já foram comunicados de que deixarão o secretariado. E a gente pode adiantar quais são essas pastas? Por enquanto isso ainda não está fechado. O próprio Baldi, ele fica enfraquecido com essa derrota política do Maia? Porque o Baldi é a indicação do Maia, né? Como e você atual colocou secretário aqui. de Transportes Metropolitanos. Sim, mas ao mesmo tempo, se Rodrigo Maia vier para o governo de São Paulo,
Baldi Fortalece. se fortalece. Agora, uma coisa é clara, né? Baldi tem a vida política em Goiás. Então, em algum momento, ele deve voltar para Goiás para disputar espaço político em Goiás com o atual governador Ronaldo Caiado. Então, essa é a situação. Veja como... É um tabuleiro, né? Veja como uma frustração lá em Brasília, numa eleição de um presidente de uma Câmara, ela acaba afetando a política aqui em São Paulo, né? Completamente. É um tabuleiro enorme mesmo, assim como você disse, é um tabuleiro complexo, né? Complexo. E um efeito cascata inevitável, né? Coisas que acontecem lá vão refletir aqui em São Paulo. Muito interessante saber disso, Sabino. Esse é o cenário, foi o assunto mais comentado essa semana. Só antes de encerrar, deixa eu só dar um pitacozinho, uma noticiazinha bem curta. Anhangabaú. Quantas vezes já foi adiada a inauguração Nossa, nem fala. do Anhangabaú? Nesse fim de semana passado foi, acho que o sexto adiamento. Exatamente, 31 de janeiro Foi era... para abril. E além Exatamente. disso, o valor vai ficando cada vez maior. Então, e tá tudo fechado, Itapume e pronto. Anhangabaú, pronto. Não tem mais nada a fazer lá. O Anhangabaú, como a gente sabe, foi concedido. Uma empresa ganhou a concessão, vai explorar aquilo comercialmente. Só que essa concessão não foi validada ainda porque está parada no Tribunal de Contas do município. Mas a prefeitura poderia abrir e, enquanto não sai a concessão, administrar ali o Anhangabaú. Certo. Qual é o motivo que o Anhangabaú não foi aberto até agora? O medo da administração municipal de que aquela região, sem o controle absoluto da prefeitura, seja invadida por moradores de rua. Pode ser um mico, então, na realidade. E vai ser, porque Entendi. antigamente era. A área sempre teve muitos moradores de rua, né? E agora vai ter, além de tudo, atrativos para esses moradores, como fontes d'água, por exemplo, né? Isso aí vai acabar atraindo as pessoas para que elas voltem para aquela região. Exatamente. A preocupação Mas está como aí, é que eles então. vão evitar que isso aconteça? Eles vão cercar... Com a concessão, a exploração comercial, inclusive dos quiosques que tem lá, eles acreditam que acabe não permitindo que os moradores de rua tomem por completo. Quer dizer, os moradores de rua estarão lá, mas estarão junto com outros frequentadores nos quiosques. Se os frequentadores forem, não tiverem medo também da Exatamente. situação no centro, porque eu vou falar, o centro está cada vez mais assustador E nesse com sentido. esse incremento enorme que tivemos no ano passado de pessoas em situação de rua, a situação fica mais preocupante O ainda. centro né? está sujo, né? E esse é um grande problema. Os moradores de rua não são um problema nesse sentido, né? Eles são pessoas que precisam de acolhida, têm que ser convencidos a serem retirados de lá e muitos estão lá porque perderam o emprego, não tem como pagar aluguel, etc e tal. Mas o centro está ficando cada vez mais sujo, cada vez mais vazio, com muitos escritórios fechados, muitos restaurantes que foram E embora. com mais pessoas. Exatamente. É o reflexo do que a gente está vivendo no Brasil inteiro, no mundo, né? Ali é a ponta do negócio. Ali você está vendo a consequência de algo. Mas posso dar uma informação para vocês que pouca gente tem? Ah. E é muito interessante. Esses moradores de rua ali, que a prefeitura precisa fazer alguma coisa em relação a isso, precisa ter um programa em relação a moradores de rua, talvez até possa ser um dos temas futuros que a gente trate aqui. Mas eles não significam necessariamente um aumento da violência. Os números de violência que a Polícia Militar registra no centro não são altos. Eles são muito mais baixos que vários bairros de São Paulo. Quer dizer, a situação dos moradores de rua é uma coisa muito mais chocante visualmente, socialmente, do ponto de vista da solidariedade humana, do que efetivamente se traduz em índices de violência. Não se traduz. É muito pior para eles, né? Do Lógico. que para a gente. Lógico. Sem dúvida nenhuma. Muito pior para eles, principalmente esses que recentemente passaram a morar na rua, passaram a viver na rua por vários motivos. Teve gente que foi com a família inteira para a rua porque perdeu emprego, não conseguiu pagar aluguel. E tem gente, infelizmente, recentemente nas ruas de São Paulo. É como você bem colocou, Sabina, algumas políticas mais voltadas para esse grupo, né, precisam entrar em ação o quanto antes. Acho que é um assunto legal para a gente abordar aqui com as informações que você tem. Acho que sim, acho que sim. E precisa vacinar esses moradores de rua, né? Sim. Precisa. vacinar. O Ministério Público pediu, Exigiu né? isso, né? Exigiu que fosse tratado como Que prioridade. mais uma vez estavam esquecidos, né? Invisíveis. Mas até agora, nada. Exatamente. Nenhuma sinalização. Ô, Sabino, muito obrigado mais uma Obrigado vez. a viu? vocês, bom fim de semana. Muito boa essa primeira experiência aqui essa semana com vocês. Bom fim de semana Muito a todos. legal. Sigo mesmo. Foi muito legal mesmo e será cada vez melhor, pode ter certeza. Obrigado. Um abraço, bom Até final de segunda. semana. Até segunda.